Fala meu povo, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu Bahia. Hoje nós iremos falar sobre treino lá no CT Evaristo de Macedo. Teve coletivozão, treino aberto, mudanças, testes, observações que o Ceni está fazendo, pensando na partida de segunda-feira contra a equipe do Vasco. E no vídeo de hoje eu irei contar tudo para vocês que rolou por lá, sobre essas mudanças que pode acontecer dentro da equipe titular também. E iremos falar sobre uma notícia divulgada por um portal do esporte, chamado Notícias do Esporte, falando sobre possível ida de atletas do Bahia na temporada que vem, né, segundo essa lista de dispensa que foi divulgada pelo Nilson Luiz, sobre essa possível ida de atletas do Bahia para o esporte na temporada de 2025. Vou contar tudo para vocês do que já se sabe sobre isso, informações e apurações que eu vou trazer aqui no vídeo de hoje. Já conto muito com o teu like no início desse vídeo para você poder ajudar o canal. E também o nome do Esporte Clube Bahia, é muito importante que você faça isso, além, claro, de se inscrever para você poder fazer parte da nossa comunidade e também participar do nosso sorteio. Assim que a gente voltar a 10 mil inscritos, eu vou te dar uma camisa do Bahia. Se você quer ganhar, não se esquece de se inscrever, também não esquece de deixar o teu like, é muito importante. Meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece, sou produtor de conteúdo aqui do Meu Bahia e vamos começar esse vídeo para a gente não perder tempo falando do que aconteceu hoje lá no CT Evaristo de Macedo e depois a gente entra no assunto sobre mercado de transferências. Vamos lá, sobre o CT e sobre o que aconteceu no dia de hoje. Teve um coletivozão lá no CT Evaristo de Macedo, os atletas treinaram em campo aberto, o Ceni fazendo diversas observações, diversos testes, como ele gosta de fazer, mas nesse treino específico ele já fez pensando no time titular, pensando no jogo contra a equipe do Vasco na próxima segunda-feira. Sempre gosto de deixar aqui também no canal e trazer informações do volante Rezende, mesmo que não seja o foco principal do vídeo, mas sempre para passar informação para você, torcedor. Sobre o Rezende, continua fazendo tratamento na fisioterapia, ainda não treinou com o grupo, foi o único atleta que não participou das atividades no dia de hoje e ainda sem previsão de volta. É o Bahia fazendo a sua terceira atividade desde a representação lá na segunda-feira, quando os atletas iniciaram, fazendo um trabalho de academia, fazendo um trabalho de campo, mas hoje, como eu disse anteriormente, foi trabalho mesmo no campo, coletivozão, os atletas treinaram em campo aberto, o Ceni fez diversas observações, aquele treino que ele para bastante para dar instrução, para falar, para comunicar do jeito que ele gosta, mais ou menos treinar situações, variações também, pensando nos 11 iniciais nesse jogo de segunda-feira contra o Vasco lá no Rio de Janeiro. Hoje o treino foi muito específico sobre isso, ele fez diversas observações, colocou o Ademir no time titular, colocou o Rafael Ratão, colocou o Luciano Rodrigues, todo mundo fazendo treinos ali, né, diversas situações, e uma possível mudança de esquema pode acontecer também nesse jogo, como foi contra o Cruzeiro. Quando eu falei aqui no canal sobre mudanças, eu acreditava muito que o Rogério iria colocar o Iago Felipe no lugar do Caio Alexandre, da substituição natural, tendo em vista que ele não teria o Rezende, que estava lesionado, e o Acevedo estava voltando de lesão. Um jogador mais próximo para ocupar aquela posição seria o Iago. Ele surpreende, coloca o Biel no time titular no lugar do Caio Alexandre, mantém Tassiano Everaldo e muda o esquema com 4-3-3. Funcionou porque, assim, eu gostei da mudança ousada, da mudança de postura. Foi um 4-3-3 até interessante em determinados momentos do jogo. O Bahia oscilou, mas num determinado momento isso funcionou muito bem. E o Biel também fez um bom jogo. Acho que poderia continuar no time titular por tudo que fez esse jogo contra o Cruzeiro, mas sobretudo por tudo que é o Biel. É um cara que entrega muitas coisas para essa equipe, muita qualidade no ataque, no 1 contra 1, no drible, na velocidade, características importantes para esse time do Bahia, principalmente no setor de ataque, que eu acho que o lado esquerdo do Bahia é o lado que a bola mais fica concentrada, né? Onde o time mais concentra o jogo hoje pelo lado esquerdo de ataque. E ter um jogador com essas características pode ser importante para você quebrar linhas, para você criar situações, tabela, jogo de aproximação, tudo como é característica do Bahia. O Tassiano, apesar do declínio técnico, apesar da entrega, é um cara que entrega muito no sentido físico, no sentido de espírito mesmo de equipe, mas que tecnicamente falando não tem as mesmas características do Biel. E pensando em ter um ataque mais produtivo, um ataque mais letal e até com mais qualidade técnica também, o Biel poderia ser uma opção interessante, mas uma coisa é importante a ser levada em consideração. O Ceni não vai fazer mudanças que mude a característica do time e também que mude alguns atletas em situações defensivas e ofensivas também. O que é isso? Bolas aéreas é o ponto principal e ele sempre fala isso na coletiva. O torcedor tem que começar a pegar também essas coisas que ele deixa falar. Ele nunca vai tirar o Tassiano e o Everaldo da equipe, os dois juntos, para colocar, por exemplo, Biel e Ademir ou Biel e Ratão. Por quê? Porque o Tassiano e o Everaldo são atletas que ajudam muito na bola aérea, defensiva e ofensiva. Às vezes é um trabalho silencioso, às vezes é um trabalho que o torcedor não presta tanta atenção nos jogos, mas que tem que começar a observar, porque o Ceni não vai fazer mudanças em relação a isso.
ele sempre fala da estatura do time do Bahia e, de fato, o time do Bahia é um time baixo comparado a outras equipes da Série A. O Tassiano e o Everaldo são dois atletas altos e que ajudam muito na bola aérea. Tem boa bola aérea defensiva e ofensiva. Então o Everaldo, por exemplo, nunca vai deixar o time para a entrada do Biel e aí o Tassiano em seguida logo para a entrada do Ademir. Isso não acontece. Vocês podem observar também nas substituições. Sempre são substituições, por exemplo, quando ele tira às vezes o Tassiano e o Everaldo, ele às vezes colocava o Rezende para compensar ali a altura, colocava o Biel. Sempre são mudanças pensando nesse sentido. Então, para o time titular de segunda-feira, eu não acho que, por exemplo, Tassiano e Everaldo vão deixar a equipe. Isso nunca vai acontecer, na minha opinião, até o final da temporada. Sempre vai ser um ou outro, mas sempre tentando também recompensar na substituição. Por exemplo, tira o Tassiano, coloca o Luciano Rodrigues, que é um cara mais alto, que ajuda também na questão da bola aérea, mesmo não sendo um grandalhão, mas ajuda sim. O Rafael Raton também é um cara que ajuda bastante, apesar de não ser tão alto. Sempre mudanças pensando nesse sentido, porque é óbvio, a bola aérea é importante. O Bahia tomou muitos gols no passado de bola aérea defensiva, melhorou bastante, mas ainda assim é um time com uma estatura muito baixa e que se você baixa demais, o Bahia tende a sofrer bastante com isso. E o time do Vasco é um time que tem uma bola aérea também muito, assim, com característica, um ponto forte do time. Tem o Verrete, tem outros jogadores também, o Maicon, o Léo Pelé, são jogadores altos que também fazem bastante gols de cabeça e é sempre bom ficar de olho nisso. Sobre mercado de transferências, deixei para falar com vocês no final do vídeo para trazer informação e apuração também. Aqui no canal a gente traz notícia, traz informação, mas também traz apuração com credibilidade para você, torcedor, ficar muito bem informado sobre isso. Pois bem, o que está acontecendo? O portal Notícias do Esporte, trouxe uma matéria falando sobre uma situação observada da equipe do esporte, dos atletas do Bahia que estão em final de contrato e que podem ficar livres a partir de 2025. Quais atletas seriam esses? Danilo Fernandes, goleiro Adriel, Cicinho e também o zagueiro Vitor Cuesta. Todos esses com contrato terminando em 2024. Segundo o radialista Nilson Luiz, o Bahia já teria preparado uma lista de dispensa e esses atletas estariam nessa lista, né, de jogadores que não teriam seu contrato renovado. E o portal, né, que cobre o esporte traz justamente essa notícia falando que o esporte estaria observando a situação desses 4 atletas. Fui atrás de mais informações para saber mais detalhes sobre isso, até para saber se já existe um contato, até para saber se já existe uma coisa mais formal, se já existe um interesse também dentro da cúpula do esporte, um interesse mais assantoso, mas do que eu fui atrás, eu queria trazer até a apuração para vocês. Do que eu fui atrás, eu não consegui obter nada de informação em relação a isso. Do que eu consegui obter de informação foi de que o esporte não estaria, nesse momento, observando assim detalhadamente a situação desses 4 atletas. Óbvio, são 4 atletas que, se ficarem livres no mercado, vão passar a ter mercado dentro da Série A, pela qualidade que tem e tudo mais. Eu acho até que o Vitor Cuesta ainda daria uma equipe ali mediana da Série A, que brigaria para não cair. O goleiro Danilo Fernandes também para compor elenco, até mesmo o próprio Adriel, que tem bastante qualidade, é um atleta muito promissor. O Cicinho já acho difícil, mas enfim. E do que eu fui atrás de informações é de que o esporte não estaria observando esses 4 atletas nesse determinado momento. Não existe nenhum tipo de contato assim com empresários, não existe nenhum tipo de proposta ou coisa do tipo. Fui atrás de informações até porque em um determinado momento o Cicinho já foi alvo do esporte, né? E aí eu fui atrás para saber se esse interesse já tinha sido reativado nesse determinado momento da temporada, tendo em vista que as chances deles ficarem são muito baixas, mas não. A resposta que eu tive é de que o esporte, óbvio, observa o mercado, observa atentamente todas as situações, todas as movimentações, mas de que nesse determinado momento o planejamento é subir para a Série A, né? O esporte, óbvio, que se subir vai aumentar a receita de televisão, vai poder, assim, no modo geral vai subir, né, as cotações e tudo mais, vai poder fazer maiores investimentos e pagar salários mais altos, né? Vai ter um teto salarial mais alto do que tem hoje na Série B, e esses atletas poderiam fazer parte dos planos da equipe para a temporada de 2025, mas o planejamento da equipe nesse determinado momento é focar para subir para a Série A, para conseguir o acesso e aí sim de fato fazer o planejamento. Óbvio que o planejamento já existe, a ideia do que contratar, quais posições reforçar, mais ou menos características de atletas que eles têm em vista ali, que pode fazer frente na equipe, né, que pode ser útil e tudo mais, mas que nesse determinado momento não existe ainda nenhum tipo de contato com esses atletas do Bahia. Claro, observa a situação, mas que não existe nenhum contato mais formal, proposta ou algo do tipo, passando informação para você, torcedor. Conto muito com o teu like no final desse vídeo para você poder ajudar o canal e também o nome do Esporte Clube Bahia, se você achou relevante e interessante. Que você se inscreva caso você tenha conhecido o nosso canal pela primeira vez. E se já assiste sempre também, observe aí se você não é inscrito. Se não for, já clica no botão de se inscrever. É isso, meu povo. Até o próximo vídeo. Muito obrigado pela companhia de todos os dias. Muito obrigado pela companhia de sempre. E até amanhã. Valeu. Tchau.